Olá, meus irmãos, boa tarde, a paz, tudo bem? Queria deixar uma palavra aqui em Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Aqui em Salmos está dizendo, que o nosso socorro vem do Senhor, Não tem outro Deus além do nosso Deus para nos socorrer nas horas das angústias, dos momentos difíceis, das tristezas, das dores, enfermidades, adversidades. O único que nos pode socorrer é só Deus, é só Jesus, É Ele que nos salva, é Ele que nos livra todos os dias das nossas vidas, é Ele que nos cura de todas as enfermidades, É nos momentos mais difíceis que a gente pede socorro para Deus, que olha para os céus e pede socorro, e o nosso único socorro vem do Senhor, não tem outro, Tem momentos que a gente olha e fala, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para o meu problema. Eu não sei o que você está passando, nessa tarde, Eu não sei se você está passando por alguma luta, alguma enfermidade ou algum problema no seu trabalho, nas finanças, no seu casamento, mas eu quero dizer que Deus está com você. Deus, Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, Mesmo que você estiver passando por um momento muito difícil, mesmo que você estiver passando por uma angústia, por uma dor, que às vezes não passa, às vezes nem com remédio, mas Deus está com você. É só você olhar para o céu, olhe para o céu, olhe para os montes, ore e clame ao Senhor, que Ele vai te ouvir. E no momento certo, onde você pensa que não tem mais saída, é onde a gente está na fornalha, que Deus, Ele entra e nos dá a solução. E nos dá a libertação, a cura, a provisão. E às vezes Ele não vai te livrar você da fornalha, da dor, do sofrimento, mas Ele entra dentro da fornalha para te livrar. É no momento mais difícil onde você fala, não tem mais jeito para mim. E Deus vai te socorrer. Eu quero contar aqui um testemunho, Um testemunho meu que eu vivi, é um testemunho muito forte, mas eu só quero resumir, porque se eu contar aqui o testemunho inteiro, vai dar um livro, vai dar um filme. Então eu quero contar aqui, resumir o que Deus fez na minha vida há uns 10 anos atrás, Onde Deus me livrou de um casamento abusivo. Onde eu era casada, com uma pessoa que me agredia, me traía, E eu largava dessa pessoa, essa pessoa ia atrás e não tinha jeito. Às vezes acabava voltando. Eu era casada com ele, E às vezes por conselho da minha mãe, pela minha mãe ser crente, também. E às vezes ela falava, você tá casada, você tem que continuar com ele, E às vezes eu dava chance para ele, voltava, ele fazia a mesma coisa, ele continuava me agredindo, continuava me traindo. E teve um dia que eu assisti um programa na televisão e Deus mudou minha vida. Ali estava tendo um jejum, Yom Kippur, que fala, E nessa igreja, E aí eu comecei a fazer esse jejum também, Yom Kippur. Eu até então não conhecia esse jejum Yom Kippur, que é o jejum dos judeus, que eles fazem. E eu comecei a fazer esse jejum. Eu fiz do meu jeito, Fiz esse jejum de 2 dias, comecei a orar, clamar ao Senhor, pedindo uma solução. E Deus deu a solução. Quando eu entreguei o jejum, Deus me mostrou tudo o que Ele estava fazendo, Me mostrou que meu marido estava me traindo com uma pessoa, E foi me mostrando até a pessoa com quem ele estava, foi falando tudo. E Deus falou para mim, se tu quiseres vir comigo, eis que te levarei para longe. Arrume as tuas malas que eu vou te levar. Vou te levar embora para longe. Eu não sabia o que estava acontecendo, para onde Deus ia me levar. Eu só sei que eu passei a noite inteira acordada, arrumei minhas malas, durante a noite, fiz o que Deus estava mandando.
Arrumei minhas malas, eu fiquei acordada, sentada na cama, não conseguia dormir por causa daquela revelação, foi muito forte. E eu fiquei até 7 horas da manhã, quando deu 7 horas, né, meu marido chegava às 8, né, e eu tinha que sair antes. Ele não sabia de nada, Deus mandou arrumar minhas malas e ir embora. E Deus falou assim pra mim, vai pra casa da irmã Alice. Eu falei, mas a irmã Alice era uma cliente minha, porque na época eu vendia roupa, né, e essa irmã era uma cliente minha, e ele pediu pra mim ir lá. Eu falei, mas por que eu vou pra casa da irmã Alice, né, irmã Alice, a casa ela era pequena, né, pagava aluguel, era uma casa bem pequena, não tinha como me acolher. Eu falei, Deus, mas como é que eu vou pra lá, Senhor? Ela não tem, a casa dela só tem um cômodo, não tem como me acolher. Mas vai pra casa da irmã Alice. Então eu fui, obedeci a voz de Deus, peguei minhas malas e fui. Eu fui a pé mesmo. Chegando lá, eu bati no portão, né, da casa, só que tinha uma casa na frente, né, era a casa da irmã Isolina, né. Essa irmã Isolina, hoje ela faleceu, né, mas na época ela era viva, ela me atendeu e ela me disse que a irmã Alice não estava mais lá. A irmã Alice está na oração, ela foi no culto de oração, né, das irmãs, e eu não sei que horas que ela vai chegar, ela foi na oração. E só que eu não sabia que essa irmã Alice tinha ido na minha casa, né, e aí ela falou assim, bate na casa da irmã ali do lado, tem uma irmãzinha do lado que é muito amiga da irmã Alice, bate lá, porque às vezes pode ser que elas, né, saibam que hora que ela vai chegar, bate lá. Eu nem conhecia essa irmã, né, e aí eu bati, fui na casa do lado, eu bati, essa irmã era uma Cida, né, uma senhora de idade, 70 e poucos anos, e aí ela me atendeu, e eu contei tudo o que estava acontecendo, que Deus tinha me mostrado, Deus me revelou, e aí ela até me falou, né, que a irmã Alice tinha ido para oração, né, e falou que ela ia chegar mais ou menos umas 10 horas, mais ou menos 10 e pouco, para me esperar. Ela falou assim, tudo bem. E aí, quando eu contei meu testemunho, contei o que Deus estava fazendo, né, que Deus me revelou para mim, ela começou a contar também da história dela. A história dela batia com a minha, que ela também teve um relacionamento abusivo, né, com a pessoa que traía ela, e ela passou pelo mesmo problema. E aí ela falou, irmã do céu, entra aqui, é Deus que está fazendo isso, é Deus que está trazendo a irmã para cá. Entra aqui na minha casa. Ela pediu para eu entrar, eu entrei, pedi licença, eu entrei. E ali começou a minha história, irmãos. Ali eu fiquei por uns dias, né? Fiquei por uns dias na casa dessa irmã. Nesse dia, aí a irmã Alice chegou, e aí eu contei meu testemunho para a irmã Alice. A irmã Alice chegou lá e bateu lá e falou assim, a dona da casa falou que você estava aqui, né, irmã Zolina, que você estava aqui, que você estava atrás de mim. Então eu fui na oração, só que antes da oração, irmã Jesus, eu fui na sua casa. Deus me mandou ir na sua casa. Não sei porquê, mas Deus falou para mim lá. Ela falou, irmã do céu, e Deus falou para mim na sua casa. Ela falou, irmã, então é de Deus. Ela falou, é de Deus. Ela falou, irmã, é de Deus, porque Deus ficou falando para mim a noite toda, para mim na sua casa. Quando foi 7 e pouco, ela foi. Enquanto eu fui para a casa dela, ela foi para minha casa. Diz que Deus mandou ela falar comigo. Olha para os irmãos ver, né, que é de Deus. Deus também estava se conectando com ela sobre mim, falando com ela para ela ir até a mim, né? Que algo estava acontecendo, né? Deus queria falar com ela também, sobre mim. E aí, ela começou, né, a falar, irmã, é de Deus. Aí a irmã se disse, então tá, irmã, ela veio, se ela bateu aqui, a gente não pode deixar ela ir embora mais, né? Se Deus mostrou tudo isso pra ela, a gente não pode deixar ela ir embora, irmã. Então eu vou acolher ela, vou ficar com ela, né? A irmã resolveu ficar comigo lá. A gente vai esconder você aqui, irmã Jerusa, e você vai ficar aqui por uns dias. Depois a gente vê, né? Vamos orando a Deus para ver o que vai virar, né? O que vai dar. E a gente ali foi orando, né? Buscando a Deus. E ali teve, acho que foi no mesmo dia a gente orou com ela, com a irmã Cida, a irmã Alice ali. A gente fez uma roda de oração e Deus falou com a gente, vamos pedir a palavra. E ali Deus falou tudo, irmã. Falou tudo sobre ele, o que eu tava vivendo, né? Foi horrível, irmã. E ali foi, sabe? Deus foi revelando tudo, foi mostrando tudo que estava acontecendo, né? Coisas horríveis que meu ex-marido estava fazendo comigo. Traição, prostituição, caiu na palavra, na época, né? E Deus falou muito forte. Eu não lembro, parece que foi em Isaías a palavra. Eu não lembro muito bem, faz muito tempo, irmãos. Eu não lembro o capítulo, o versículo que Deus falou, mas foi muito forte. Ele falava de prostituição, traição, no casamento, tudo. Deus foi falando, e ali a gente orou. Não, foi forte. E ali, né, Deus foi me revelando, foi me transformando a minha vida, né, porque até então eu estava na igreja, irmãos, né, estava congregando na Assembleia de Deus na época. Na época eu estava no Belém, né, que eu sou da missão, mas eu estava congregando no Belém.
Mas eu estava com essa pessoa, né, com o relacionamento de uma pessoa que não queria nada com Deus. Ele batizou na igreja, né, ele aceitou Jesus, batizou, só que ele não entregou para Deus, né, por assumir para Deus de verdade. Ele não era crente, mas, né, dentro de casa ele falava que era uma coisa e de fora outra, né. Ele dizia querer dizer crente na igreja, mas ele não era. Ele não era convertido, nunca foi, né, mas ele batizou mesmo por causa de mim, não foi por causa de Deus, né. Ele continuava fazendo coisa errada, continuava me traindo, adulterando, se prostituindo. E eu passei por tudo isso, amor. Sofri agressão, né? Ele chegou a ser preso, né? Onde eu denunciei ele na delegacia, minha irmã denunciou quando eu estava com ele, né? Durante o tempo que eu estava vivendo com ele, ele chegou a ser preso, passou a noite na cadeia e mesmo assim não mudou. Eles soltaram ele, resolveram soltar, ele soltou. Ele foi atrás de mim. E aí teve um pastor em Sertãozinho, que eu sou de Barrinha, né? Eu fui para Sertãozinho no Letícia, ele foi atrás de mim. E eu tinha medida protetiva, e mesmo assim não adiantou. Essa medida protetiva, ele foi atrás de mim. E falou que o pastor da igreja, na época, né? Congregava em Sertãozinho, estava querendo falar comigo. Na época era o pastor da Madureira. E aí eu fui lá. Na época, teve uma época que eu congreguei na Madureira, né? Nessa época foi antes de vir pro Belém. E aí ele falou com o pastor, e o pastor, eu fui lá, né, na igreja falar com o pastor, e falou que o pastor queria falar comigo, e aí eu cheguei lá e o pastor falou, né, que era pra gente voltar, que eu não podia largar dele, porque a gente, né, era casado, nós éramos casados, eu não poderia separar dele, irmãos, né. Então, só que o pastor não sabia o que eu estava vivendo na verdade, né. Ele só soube por cima, né, o que o meu ex-marido contou, não sabia, né, o que eu estava vivendo na verdade, né. Meu ex-marido deve ter contado, né, outra história para ele, né? E ele não sabia o que eu estava vivendo no momento, né? Uma agressão dentro de casa, traição, era uma traição atrás da outra. E traições que eu nem sabia. Eu fui saber depois, Deus foi me revelando, né? E pessoas me contavam, né? A própria amante dele uma vez chegou, né? Encontrei com ela no ônibus, ela me falou que estava saindo com ele. Mesmo assim, né? Eu tentei separar dele, não teve jeito, ele ficava atrás de mim, ele ia na minha casa, atrás de mim, me perseguia, fazia eu voltar com ele, me ameaçava. Irmãos, eu vivia uma chantagem atrás da outra, vivia uma ameaça atrás da outra, agressão atrás da outra, traição atrás da outra. Era só Jesus, só Deus na minha causa, irmãos. Era muito triste. Eu vivi um verdadeiro inferno na minha vida. Só Deus para me livrar daquela situação tão difícil que eu estava vivendo. Eu não conseguia separar dele de vez. Eu separava dele, irmãos, ele vinha atrás de mim. Era uma perseguição 24 horas. Era uma perseguição contínua. Só Deus para me livrar. E se eu estivesse com ele, eu tenho certeza que eu teria morrido. Porque a última vez que ele me agrediu, ele me jogou de cabeça no chão, que eu quase apaguei, quase desmaiei, bati a cabeça no chão. Então, assim, a intenção dele era me matar mesmo. Se eu tivesse ficado com ele, eu seria mais uma vítima de feminicídio, como, né? Existem muitas vítimas hoje. Mas, graças a Deus, Deus me deu livramento. Eu consegui me livrar desse casamento abusivo. Então, neste dia, né? Deixa eu voltar à história, né? Desse dia que eu estava na casa da irmã Cida, e a irmã Cida me acolheu, né? Falou, você vai ficar aqui, né? E a gente vai ver o que a gente faz, né? Deus vai falar, Deus vai nos dar uma direção. E aí teve um dia, acho que foi numa quinta-feira, né, que eu já estava lá, fazia uns mais ou menos 3, 4 dias, que eu não lembro muito bem, que eu estava na casa dela. Eu estava escondida, né? E Deus usou, né, uma pessoa lá de Uberlândia, que é uma cidade que, né, ela tem uns filhos dela que moram lá, né? Tem casa lá, tudo, ele tem casa lá em Goiás. E aí uma dessas pessoas entrou em contato com ela e falou assim, dona Cida, vai ter uma festa aqui de aniversário do seu filho e a gente quer que a senhora venha pra cá. É um intimato, falou pra intimato, não é pra senhora deixar de vir não, é pra senhora vir mesmo, tá? E ela até falou pra mim, Jerusa, aí ela chegou em mim e falou, Jerusa, olha, tem uma viagem pra fazer pra Uberlândia, né? Meu filho vai fazer uma festa de casamento e ele me convidou. E eles falaram que era intimato. Se eu não for, eles vão vir me buscar. Então eu vou ter que ir. Então eu queria convidar você pra ir. Você quer ir com a gente? Irmãos, aquilo eu já comecei, né? Quase chorei na hora. Falei, Deus do céu, Deus tá querendo. É o que Deus falou. Deus tinha falado comigo que ele me levar pra longe, irmãos. Só que eu não sabia pra onde que era, né? Eu não sabia que era em Uberlândia, né? Até então eu não sabia, porque eu sou do estado de São Paulo, né? De Barrinha. Deus ia me levar pra outro estado. Deus ali estava, né? Me levando para outro estado para ele me esconder desse homem, né? Para ele não me achar.
E foi aí que aconteceu. Deus me levou para Uberlândia, né? Fui viajar, fui com a irmã Cida e o esposo dela. Chegando lá, Deus preparou tudo, né? Tinha uma casa no fundo, né? A casa da frente do fundo que estava vazia. Lá eles me acolheram e falaram assim, você pode ficar aqui quanto tempo que você quiser. E você vai ficando aí, né? Até você arrumar um emprego, né? Você não precisa pagar aluguel, né? Você vai ficando aí. Depois a gente vê, né? Qualquer coisa a gente já só vai te cobrar a força e a água, que não é muita coisa, eles falaram, né? Irmãos, olha que bem, se Deus preparou até casa para mim na época, né? E aí eu fui ficando lá, né? A irmã Cida veio embora para cá, no estado de São Paulo, Barrinha, e eu fiquei lá. Ela me deixou lá e fui ficando lá. E aí, na época, eu arrumei serviço num mercadinho ali perto, né? No bairro ali perto. Acabei arrumando um serviço e fui ficando lá, né? Mas foi por pouco tempo, né? Não deu muito certo. E aí, acabei saindo, né? Não deu certo na época. Mas eu fui despedida, né? Me despediram, não entendi porquê, mas era tudo trabalhar de Deus. Deus estava abrindo outra porta melhor para mim, né? Uma empresa bem maior de telemarketing. Na época chama Callink, em Uberlândia. E Deus estava abrindo essa porta para mim. Eu tinha levado um currículo lá, né? E Deus abriu essa porta para mim lá. Logo que eu saí desse mercado. Só que nessa casa não deu certo, né? O inimigo começou, irmãos. Começou ali a trabalhar, né? O inimigo se revoltou, né? Porque ele me perdeu, né? Porque estava nas mãos de Satanás. E quando o inimigo viu que ele me perdeu, ele começou, né, a me infernizar. Começou a usar pessoas para me tirar desse lugar. E conseguiu, né? Começou a usar pessoas fazendo fofoca, fazendo intrigas de mim de lá para cá, né? Você vê o que eu passei. Só Deus sabe, mas eu sabia tudo que era a armação do inimigo. E aí eu mesma tomei atitude de sair de lá, não sabia para onde eu ia, né? Eu saí dessa casa e fui, no mesmo dia eu fui andando, procurando, falei, Jesus, prepara outra casa para mim, que eu não quero ficar mais, né? Eu prefiro ir embora, né? Me se virar sozinha, pagar o aluguel, do que ficar aguentando, porque eu já não estava aguentando mais, né? Muita fofoca, muita intriga, né? Pessoas da família ali fazendo fofoca de mim. Irmãos, eu trabalhava, né? Tinha minha vida, eu não podia sair. Tinha uma vizinha que era Denise na época, né? Eu ia na casa dela às vezes, eu ficava lá, a gente ficava, né, conversando, peguei amizade com ela, que era meio parente deles. E eles ficaram com inveja. Uma dessas pessoas ficaram com inveja e começou a fazer fofoca de mim para a irmã daqui, para a irmã Cida. Isso virou só Deus sabe, né? Deus sabe, irmãos. Ali, se eu for contar tudo aqui, dá um livro, dá um filme, uma história. Mas o inimigo trabalhou de uma forma tão terrível que ele fez de tudo para me sair de Uberlândia. Ele achou que, né, que eu ia voltar para Uberlândia, mas Deus preparou uma casa para mim lá. Foi uma casa simples, Deus preparou. Comecei do zero, não tinha nada. E ali eu estava indo numa igrejinha que nem era, né, a mesma igreja que é a Assembleia de Deus, porque na época eu nem sabia onde ficava a Assembleia de Deus, porque eu estava ali começando, né, não conhecia o bairro, a cidade, nada, era tudo novo. Eu comecei a congregar numa igrejinha que chama Igreja de Cristo, né. E aí eu fiquei nessa Igreja de Cristo mais ou menos um mês congregando e Deus preparou tudo, os móveis para mim, sabe, os irmãos eram uma bênção, eram simples, sabe, a igreja pequena, mas Deus foi preparando todos eles para me dar móveis, consegui cama, consegui sofá, fogão, geladeira, irmãos, eu ganhei tudo. Teve um dia que eu cheguei do serviço, eu estava trabalhando, eu cheguei do serviço, aí a dona falou assim, entra aqui, olha a surpresa que fizeram para você, olha aqui. Quando eu entrei, irmã, eu chorei tanto, me emocionei, porque eu falei, gente, eu não acredito, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, irmão, não tinha nada em casa, a casa era muito simples, eu nunca morei numa casa tão simples assim, mas Deus me permitiu eu começar ali do zero, porque Deus tinha algo na minha vida, sabe, eu creio. E Deus foi transformando a minha vida. Ali eu ganhei tudo, irmãos. Tinha tudo. Tinha até televisão, tudo. Tinha cama, tinha sofá, tinha rack, tinha fogão, geladeira. Era usado, irmãos, mas eu fiquei feliz porque eu não tinha nada na casa. Eu comecei do zero. Porque onde eu estava tinha tudo, mas aí eu perdi, né? Eu tive que deixar tudo lá e vim embora. E Deus preparou essa casa para mim. Eu fui procurando nas ruas, Deus preparou essa casinha. E ali eu fiquei por uns meses até conseguir um lugar melhor. E ali eu fui melhorando, né? Fui trabalhando, pagando aluguel. E Deus, depois eu mudei para outra casa, fui melhorando de casa, fui comprando os meus móveis, Deus foi melhorando a minha vida, fui melhorando. E Deus foi fazendo a obra. Início eu dei entrada no meu divórcio, né? Tive que dar entrada pelo litigioso. E eu dei entrada pelo litigioso logo no começo lá, que eu estava trabalhando nessa empresa Callink, que tinha um advogado que fiquei sabendo pela prefeitura, né? Que ele nem cobrava para fazer o divórcio. Eu dei entrada.
E ele foi tocando, levou 3 meses, irmãos, para sair, que como era litigioso, demorava demais, ele não queria assinar o divórcio, né? Ele não queria de jeito nenhum. Só que Deus foi trabalhando e ali, né? Esses 3 anos eu fui esperando e a vitória chegou. Eu consegui o divórcio, graças a Deus, divorciei. Demorou muito, porque se ele tivesse aceitado, né? Teria levado poucos meses, que hoje em dia até o litigioso leva, né, poucos meses. Mas isso foi há 10 anos atrás, na época era muito demorado, né? O divórcio litigioso levava mais tempo, né? Então, eu separei, irmãos, com separação de bens, não quis nada, porque eu tinha casado com ele com união parcial de bens, né? Mas eu não quis nada, eu deixei todos os meus móveis, deixei tudo para trás, né? Para começar do zero. Deixei tudo para ele, irmãos, porque não tinha como eu levar. Eu estava indo para uma cidade que não tinha como eu levar as coisas, eu só levei minhas roupas, né? Levei minhas roupas do corpo, meu sapato e fui. E Deus ali foi trabalhando na minha vida, né? E aí fui mudando de casa, de vida, mudei até de bairro, né? Teve uma época que eu morei mais perto da igreja, fui para a sede da Assembleia de Deus, Missão, né? Que é a igreja que eu congrego, né? Que é a minha igreja. E Deus foi trabalhando na minha vida. Ali eu fiquei 5 anos, irmãos. Sofri muito, viu? Fui contar para irmãos, não foi só bênção, foi muitas lutas, sofri humilhação. Morei assim, em casa com pessoas que me humilhavam, me ameaçavam. Eu sofri muita humilhação, irmãos. Eu sofri. Se eu contar que eu passei, irmãos, daria aqui um filme. Então, assim, eu estou resumindo a minha história. Fiquei 5 anos lá. Em 5 anos, irmãos, uma vez eu estava orando, né? E Deus mostrou para mim. E eu estava orando a Deus, né? Porque eu não tenho muita saúde, irmãos, né? E, na verdade, eu tenho problema, né? De saúde nos rins. E eu falava assim, Jesus, eu preciso de alguém, meu Pai. Não tem como eu ficar morando sozinho, né? Eu vivi enferma, indo pro hospital, né? Eu tinha convênio na época, né? Na minha empresa, né? Mas mesmo assim eu sofria muito. Eu tive que fazer cirurgia, litotripsia, laser, né? Eu tive cálculo nos rins, tinha cálculo direto, infecção. Eu tenho esse problema até hoje, mas, né? Graças a Deus, Deus tem me dado força. E nessa época eu estava sozinha, né? Então, assim, eu buscava tratamento, eu estava muito fraca. Irmãos, eu quase morri. Eu estive muito enferma lá. E só Deus para me socorrer. Deus teve em meu auxílio, meu socorro, irmãos. Eu passei pelo vale da sombra da morte ali. Eu já tinha esse problema, né? Esse problema lá se agravou, né? E eu vivia no médico, internada, passando por nefrologista, urologista, médico, não adiantava. Fazia exame em cima de exame, né? E mesmo que eu tinha convênio, né? Não adiantava. Eu passava por essa luta, né? Eu digo que até hoje eu passo, mas graças a Deus eu não estou tão mal igual eu estava na época. Eu passei uma luta muito grande, né? Mas graças a Deus, né? Deus preparou um esposo para mim, né? E aí, igual eu estava contando para os irmãos, né? Teve um dia que eu estava orando, né? Eu estava morando em outro bairro nessa época, eu já estava um pouquinho melhor, né? Eu estava já com meus móveis, não tinha assim, a casa não era minha, era alugada, mas eu estava numa casa bem melhor, né? Deus já estava me abençoando. E aí eu orei a Deus e Deus mostrou para mim sonho. No sonho eu tinha pedido para Deus, Senhor, mesmo que eu não for curada desse problema, dessa enfermidade, mas pelo menos Deus prepara alguém para mim. Prepara alguém para mim, Senhor. Porque eu já tenho um espinho na carne, né? Faz mais de 20 anos que eu tenho esses problemas nos rins, né? E eu falei assim, Senhor, não tem como eu viver sozinho, eu preciso de alguém para cuidar de mim. Eu não tenho como, Senhor, tem que ter alguém para cuidar de mim, para me ajudar. Eu sou uma pessoa muito doente, eu preciso de ajuda, Jesus. Eu estou aqui sozinha numa cidade, Pai Nova, né? Que eu não conheço quase ninguém. Eu preciso de socorro. E ali eu pedi socorro a Deus. E quando foi nessa tarde, Deus me mostrou em sonho. Mas eu caí em sono. Enquanto caí em sono, Deus me mostrou meu esposo sentado, né? Esse rapaz, né, eu conheci ele já desde pequena, a gente foi praticamente, né, a gente viveu criado junto desde pequeno, né, a gente ia para a igreja, né, então a gente já se conhecia desde pequeno, né, ele morava perto da minha casa, ele era evangélico também, da mesma igreja que eu, e eu não sabia que Deus ia preparar ele para mim, mas como que Deus trabalha, né, eu achava que Deus ia preparar para mim um esposo ali de Berlândia, né, várias pessoas eu achava, né, eu orava a Deus, falava assim, será que é isso, será que é isso, né, e não era, né. E eu achava que Deus ia preparar para mim. Como Deus tinha me levado para lá, eu falei, vou ficar aqui mesmo, né? Deus me trouxe para cá, eu acho que eu vou ficar aqui até morrer, né? Na minha cabeça. Eu não sabia que eu ia voltar pro meu estado e que o meu esposo estaria onde eu nasci, aonde, né, eu vivi desde pequena, né? Na minha terra.
E foi o que aconteceu, irmão. Deus me mostrou ele sentado na minha cama, cuidando de mim, né? Tinha várias vasilhas de chá no sonho, vários chá. E ele me dava de pirona com paracetamol pra mim. Me dava de pirona, depois me dava paracetamol com chá. E ele tinha várias vasilhas de chá, e ele dava pra mim esse chá, ele estava cuidando de mim. E Deus falou comigo. Aí eu, né, sentado de social, falei, Deus, mas é o Paulinho, né? O nome dele é Paulo, né? Mas todo mundo conhece como Paulinho. Senhor, mas o Paulinho, meu Deus, ele que vai ser meu esposo? Eu não acredito, né? Até então, né, ele tinha sido casado, né? Só que ele estava separado já nessa época, né? Só que eu não sabia que Deus ia preparar ele para mim. Eu falei, nossa, mas eu pensei comigo, eu nunca me interessei pelo Paulinho, né? Uma pessoa que eu nunca me interessei, na verdade, irmãos. E para falar a verdade, irmãos, uns anos atrás, né? Deus tinha usado um pastor, né? Eu fui na casa desse pastor pedir oração para ele, e ele falou para mim assim, por que você não namora com o Paulinho? Que é o Paulinho esse, né? Ele estava solteiro, também estava na época, era bem novinha, né? Tinha uns 20 e poucos anos. E aí ele falou assim, esse pastor, né, orou por mim, falou assim, por que você não casa com o Paulinho, namora com o Paulinho? Paulinho poderia ser, né, seu esposo, você poderia namorar com ele, dar até um casamento bom, né? Paulinho tá solteiro, um rapaz crente, né, de Deus, por que você não namora com ele? Aí eu falei, pastor, eu nunca pensei nisso não, né? Eu acho que assim, eu falei, eu nunca tive interesse nele, ele também em mim não, né? Nem eu, nem ele, né? A gente nunca imaginava, irmãos, que, né, que Deus ia, né, juntar nós dois. Olha, para os irmãos ver que testemunho, né? Como que Deus faz, né? Então, é nas coisas simples que Deus trabalha, né, irmão? Você jamais imaginava. É um rapaz, ele é um rapaz muito bom, é um rapaz simples, mas é um rapaz de Deus. Ele prega a palavra de Deus, é pregador. E Deus, eu sempre pedia para Deus que eu queria um esposo pregador. Eu falava, Jesus, eu canto, né, irmãos? Eu gosto de cantar, eu louvo na igreja, eu canto. Mas eu não sou cantora, irmãos, mas eu canto, né? Eu gosto de cantar. E meu marido é pregador, ele prega, né? E eu falava para Deus, Jesus, eu tenho uma vontade de ter um esposo pregador, não sei porquê. Eu pedia para Deus, eu falei, se você preparar para mim, eu queria um esposo que prega. Olha para você ver. E Deus preparou, irmãos. E Deus preparou para mim, né? Ele prega a palavra de Deus, eu louvo, né? Ele é convidado para pregar e eu para cantar. Olha, para os irmãos verem que bênção, né? Eu jamais imaginava isso. Deus preparou ele para mim, irmãos. Deus mostrou ele em 3 anos antes de a gente casar. Quando foi, Deus me trouxe de volta para cá. Eu fui mandada embora de uma outra empresa, né? Eu estava em outra empresa já. Foi tudo preparado por Deus. Eu fui mandada embora dessa empresa, fui dispensada. É porque Deus permitiu que eu fosse dispensada de lá, porque Deus estava me trazendo de volta para cá. E Deus me trouxe para cá. Eu já estava numa depressão, irmãos. Eu fiquei desempregada, não estava arrumando emprego, né? Eu entrei numa depressão tão forte. Ali comecei a viver uma depressão, irmãos, que eu fui emagrecendo, eu fui ficando doente. Deus precisou tirar eu de lá, senão eu ia morrer lá. Se eu ficasse mais um pouco lá, eu ia morrer, irmãos. Eu estava vendo a morte já. Fui emagrecendo, fui ficando doente, uma depressão. E foi nesse momento que eu estava no vale de sombra da morte, né, da sombra da morte, que eu estava ali vivendo um momento muito difícil, doente, né, já tinha meus problemas de saúde, estava numa depressão muito forte, eu estava desempregada, sem esperança de vida, né, e Deus me trouxe para cá, fui para casa da minha mãe, né, e ali eu fiquei uns meses, né, ficou uns 2 meses, aí Deus preparou para mim, quando foi, passou uns dias, a minha irmã ligou para mim e falou que Paulinho queria falar comigo. Aí quando passou uns dias, o Paulinho entrou no meu celular do nada e mandou mensagem para mim, oi, Jesus, tudo bem? Eu queria falar com você. E aí começou, irmãos, nossa história. Eu comecei a falar com ele, a gente marcou encontro, foi numa sorveteria, tomar um sorvete, aí eu comecei a conversar com ele, e ali ele me pediu em namoro. Foi na minha casa, pediu um namoro, e a gente tá até hoje, a gente começou a namorar, a gente namorou por 7 meses, foi tão rápido, né, nosso casamento, a gente namorou por 7 meses, Deus foi preparando casa, as coisas, ele foi comprando os móveis, é pra você ver, nessa época ele ficou 4 anos desempregado, ele separou também da esposa dele, né, não deu certo, né, e foi tudo preparado por Deus, ele veio embora, ele morou em Jardinópolis, não deu certo, 4 anos com essa pessoa mandou ele embora, né, falou que não quis mais ele, né, foi tudo preparado por Deus, aí ele sofreu muito na mão dessa pessoa também, né. A história dele é muito triste, né, irmãos? Mas tudo tem um propósito, né, de Deus. Eu jamais imaginava que ele ia ser meu esposo, né? Deus já estava preparando ele para mim. E aí Deus foi preparando, ele foi guardando dinheiro, ele não sabia que era para isso, né? E Deus acho que usou ele, ele arrumou um serviço, ficou 4 anos desempregado, ele arrumou um serviço, né, um concurso público que ele passou em Ribeirão Preto, começou a trabalhar. E Deus, né, acho que tocou no coração dele, foi juntando dinheiro. Ele foi juntando dinheiro. Quando ele foi namorar comigo, ele tinha, né, um dinheiro bom que deu para comprar todos os móveis. Ele foi comprando os móveis à vista, irmão, foi uma bênção. Ele comprou todos os móveis à vista, a gente alugou uma casa. E eu fui primeiro morar nessa casa, né, nos primeiros dias, porque eu estava sofrendo muito dentro de casa. Eu sofrendo opressão dos meus próprios irmãos, da minha própria família. Só Deus sabe, uma outra hora eu conto que eu passei, né, sobre a minha família, que
Infelizmente, né, a minha família não me acolheu tão bem, né? Eu sofri muito na mão dos meus irmãos lá dentro, fui humilhada, fui maltratada, né? Fui até, né? Só Deus sabe, né? Deus até usou meu irmão para um dia, né? Falou que não queria mais eu lá, que queria, né? Que eu fosse embora. E começou a me ameaçar e eu tive que, irmão, sair de lá. Aí a gente achou uma casa. Eu mesmo fui na imobiliária, né? A minha mãe foi na imobiliária, a gente foi, minha mãe que foi lá assinou pela gente, né, que ela tem uma casa própria, precisava de uma pessoa para assinar que tivesse uma casa própria, minha mãe como tem, casa dela, ela foi lá e assinou e eu consegui alugar essa casa, eu fui morando lá para sair da minha casa porque eu estava sofrendo muita opressão dos meus irmãos. E Deus preparou tudo, irmãos. Foi uma bênção de Deus na minha vida. E aí eu casei, né, ele foi morar lá, né, e deu tudo certo. E hoje a gente tem uma filha linda, né? Chama Letícia, né? Irmãos, pode, se quiser entrar aí no meu canal, né? E aí vocês vão ver ela, né? É linda, linda. Hoje ela está com 2 aninhos, né? Deus, né? Fruto desse casamento, Deus ainda deu uma filha pra gente. E é uma bênção. Eu não engravidava, irmãos. Eu era estéril, né? Uma pessoa estéril. E Deus falou pra mim uma palavra. 1 ano antes de eu engravidar da Letícia, Deus falou comigo, abri a Bíblia, Deus falou assim, né? Alegra-te, ó estéril, eis que te dará à luz um filho, né? E aí Deus falou comigo, eu comecei a confiar, eu estava feliz, irmãos. Passou 1 ano, falei, gente, Deus vai me dar um filho. Deus estava falando comigo, eu fiquei emocionada, eu chorava. E quando passou 1 ano, irmãos, Deus falou essa palavra e Deus, né, me engravidou. Eu era estéril, irmãos, eu não arrumava filho, eu não engravidava do outro casamento, eu não engravidei. Mas porque não era de Deus, né? Não era preparado por Deus, não era da vontade de Deus engravidar daquele cara, porque se eu tivesse engravidado dele eu ia sofrer muito, né, na mão dele. Imagina, né, eu ter um filho de uma pessoa dessa, ele era um psicopata, né? Na verdade, esse rapaz era um psicopata, né? Por tudo que eu passei na mão dele. Mas graças a Deus, Deus me livrou desse psicopata, né? Deus me livrou das mãos do inimigo, né? Eu fui liberta, graças a Deus. E hoje eu sou livre, eu sou casada com um rapaz crente, abençoado por Deus, que prega a palavra de Deus, que é muito usado por Deus. E eu tenho uma filha linda, né? E é isso, a minha história é isso. Eu só estou resumindo, porque se eu for contar tudo que eu vivi, o que aconteceu, é muito grande, né? Mas qualquer dia desse eu conto mais um pouco da minha história, tá? Então é isso, é o que está na palavra aqui, né? Em Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem de Deus, vem de Deus, né? O nosso socorro vem do Senhor, né? É Deus quem nos socorre na hora mais difícil, na hora da angústia, né? Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, né? Então, se você estiver passando por um momento, né, difícil, até por um momento desse, por um casamento abusivo como eu, confie em Deus, ore a Deus, peça uma direção para Deus, que Ele vai te dar uma direção e vai te mostrar o caminho que você deve fazer. Confia que Deus vai te livrar, Ele vai te dar o socorro. No momento certo, Ele vai te livrar. Tá bom? Eu quero agradecer aqui, né? Aqui eu termino esse testemunho. Eu agradeço a todos. Tenha uma boa tarde. Deus te abençoe.